Tratado de Psicologia Revolucionária. Samael Aunor. Capítulo 30. O Centro de Gravidade Permanente. Não existindo uma verdadeira individualidade, resulta impossível que haja continuidade de propósitos. Se não existe um indivíduo psicológico, se em cada um de nós vivem muitas pessoas, se não há sujeito responsável, seria absurdo exigir-lhe a alguém continuidade de propósitos. Bem sabemos que dentro de uma pessoa vivem muitas pessoas, então o sentido pleno da responsabilidade não existe realmente em nós. O que um eu determinado afirma em um dado instante, não pode revestir de nenhuma seriedade, devido ao fato concreto de que qualquer outro eu pode afirmar exatamente o contrário em qualquer outro momento. O grave em tudo isto é que muitas pessoas creem possuir o sentido de responsabilidade moral e se auto-enganam afirmando ser sempre as mesmas. Pessoas a que em qualquer instante de sua existência vêm aos estudos gnósticos, resplandecem com a força do anelo, se entusiasmam com o trabalho esotérico e até juram consagrar a totalidade de sua existência a estas questões. Inquestionavelmente todos os irmãos de nosso movimento chegam até admirar um entusiasta assim. Alguém não pode menos que sentir grande alegria ao escutar pessoas desta classe, tão devotas e definitivamente sinceras. Sem dúvida a ilusão não dura muito tempo, qualquer dia devido a tal ou qual motivo justo ou injusto, sensível ou complicado, a pessoa se retira da gnosis, então abandona o trabalho para consertar o erro, ou tratando de justificar-se a si mesma, se afilia a qualquer outra organização mística e pensa que agora vai melhor. Todo este ir e vir, todo este mudar incessante de escolas, seitas, religiões, se deve à multiplicidade de eus que em nosso interior lutam entre si por usa própria supremacia. Considerando que cada eu possui seu próprio critério, sua própria mente, suas próprias ideias, é apenas normal esta mudança opiniões, este mariposear constante de organização, de ideal em ideal, etc. O sujeito em si não é mais que uma máquina que tanto serve de veículo a um eu como a outro. Alguns eus místicos se auto-enganam, depois de abandonar tal ou qual seita resolvem crer-se deuses, brilham como luzes fátuas e depois desaparecem. Há pessoas que por um momento chegam ao trabalho esotérico e logo no instante em que outro eu intervém, abandonam definitivamente esses estudos e se deixam tragar pela vida. Obviamente se alguém não luta contra a vida, esta o devora e são raros os aspirantes que de verdade não se deixam tragar pela vida. Existindo dentro de nós toda uma multiplicidade de eus, o centro de gravidade permanente não pode existir. É apenas normal que nem todos os sujeitos se autorrealizem intimamente. Bem sabemos que a autorrealização íntima do ser exige continuidade de propósitos e como quer que é muito difícil encontrar alguém que tenha um centro de gravidade permanente, então não é estranho que seja muito rara a pessoa que chegue à autorrealização interior profunda. O normal é que alguém se entusiasme pelo trabalho esotérico e que logo o abandone. O estranho é que alguém não abandone o trabalho e chegue à meta. Certamente em nome da verdade, afirmamos que o Sol está fazendo um experimento de laboratório muito complicado e terrivelmente difícil. Dentro do animal intelectual equivocadamente chamado homem, existem germens que convenientemente desenvolvidos podem converter-lhe em homens solares. Sem dúvida não está demais aclarar que não é certo que esses germens se desenvolvam, o normal é que se degenerem e se percam lamentavelmente. Em todo caso, os citados germens que hão de converter-nos em homens solares, necessitam de um ambiente adequado, pois é bem sabido que a semente em um meio estéril não germina, se perde. Para que a semente real do homem, depositada em nossas glândulas sexuais, possa germinar, se necessita de continuidade de propósitos e corpo físico normal. Se os cientistas continuarem fazendo experiências com as glândulas de secreção interna, qualquer possibilidade de desenvolvimento dos mencionados germens poderá perder-se. Ainda que pareça incrível, as formigas já passaram por um processo similar, em um remoto passado arcaico do nosso planeta Terra.
Qualquer um se enche de assombro ao contemplar um palácio de formigas. Não há dúvida que a ordem estabelecida em qualquer formigueiro é formidável. Aqueles iniciados que despertaram a consciência, sabem por experiência mística direta, que as formigas em tempos que nem remotamente suspeitam os maiores historiadores do mundo, foram uma raça humana que criou uma poderosíssima civilização socialista. Então os ditadores daquela família eliminaram as diversas seitas religiosas e o livre-arbítrio, pois tudo o que lhes tirava poder e eles necessitavam ser totalitários no sentido mais completo da palavra. Nestas condições, eliminada a iniciativa individual e o direito religioso, o animal intelectual se precipitou pelo caminho da involução e da degeneração. A tudo isto dito antes, se acrescentaram-se os experimentos científicos, transplantes de órgãos, glândulas, experiências com hormônios, etc., cujo resultado foi a diminuição gradual e a alteração morfológica daqueles organismos humanos, até converterem-se por último nas formigas que conhecemos. Toda aquela civilização, todos estes movimentos relacionados com a ordem social estabelecida, se tornaram mecânicos e foram herdados de pais para filhos. Hoje alguém se enche de assombro ao ver um formigueiro, mas não podemos menos que lamentar sua falta de inteligência. Se não trabalhamos sobre nós mesmos, involucionamos e degeneramos espantosamente. O experimento que o Sol está fazendo no laboratório da natureza, certamente além de ser difícil tem dado muito poucos resultados. Criar homens solares só é possível quando existe verdadeira cooperação em cada um de nós. Não é possível a criação do homem solar se não estabelecemos antes um centro de gravidade permanente em nosso interior. Como poderíamos ter continuidade de propósitos se não estabelecemos em nossa psique um centro de gravidade? Qualquer raça criada pelo Sol, certamente não tem outro objetivo na natureza, que o de servir aos interesses desta criação e ao experimento solar. Se o Sol fracassa em seu experimento, se perde todo o interesse por uma raça e assim esta fica de fato condenada à destruição e à involução. Cada uma das raças que existiram sobre a face da Terra, serviram para o experimento solar. De cada raça logrou o Sol alguns triunfos, colhendo pequenos grupos de homens solares. Quando uma raça deu frutos, desaparece de forma progressiva ou perece violentamente mediante grandes catástrofes. A criação de homens solares é possível quando alguém luta por se tornar independente das forças lunares. Não há dúvida de que todos estes eus que levamos em nossa psique, são de tipo exclusivamente lunar. De modo algum seria possível liberar-nos da força lunar se não estabelecemos previamente em nós um centro de gravidade permanente. Como poderíamos dissolver a totalidade do eu pluralizado se não temos continuidade de propósitos? De que maneira poderíamos ter continuidade de propósitos sem haver estabelecido previamente em nossa psique um centro de gravidade permanente? Como queira que a raça atual, em vez de se tornar independente da influência lunar, ha perdido todo o interesse pela inteligência solar, inquestionavelmente se condenou a si mesma à involução e à degeneração. Não é possível que o homem verdadeiro surja mediante a mecânica evolutiva. Bem sabemos que a evolução e sua irmã gêmea a involução, são tão somente duas leis que constituem o eixo mecânico de toda a natureza. Se evoluciona até certo ponto perfeitamente definido e logo vem o processo evolutivo. A toda subida lhe precede uma baixada e vice-versa. Nós somos exclusivamente máquinas controladas por distintos eus. Servimos à economia da natureza, não temos uma individualidade definida como supõem equivocadamente muitos pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Necessitamos mudar com máxima urgência, a fim de que os gérmenes do homem deem seus frutos. Somente trabalhando sobre nós mesmos com verdadeira continuidade de propósitos e sentido completo de responsabilidade moral, podemos converter-nos em homens solares. Isto implica consagrar a totalidade de nossa existência ao trabalho esotérico sobre nós mesmos.
Aqueles que têm esperança de chegar ao estado solar mediante a mecânica da evolução, enganam a si mesmos e se condenam de fato à degeneração involutiva. No trabalho esotérico não podemos dar-nos o luxo da versatilidade. Esses que têm ideias volúveis, estes que hoje trabalham sobre sua psique e amanhã se deixam tragar pela vida, estes que buscam evasivas, justificativas para abandonar o trabalho esotérico degenerarão e involucionarão. Alguns dão tempo ao erro, deixam tudo para um amanhã, enquanto melhoram sua situação econômica, sem ter em conta que o experimento solar é algo muito distinto que seu critério pessoal e seus costumeiros projetos. Não é tão fácil converter-se em homem solar quando carregamos a lua em nosso interior, o ego é lunar. A Terra tem duas luas. A segunda é chamada Lilith e se encontra um pouco mais distante que a lua branca. Os astrônomos conseguem ver a Lilith como uma lentilha, pois é muito pequena. Esta é a lua negra. As forças mais sinistras do ego chegam à Terra desde Lilith e produzem resultados psicológicos infra-humanos e bestiais. Os crimes da sangrenta imprensa, assassinatos mais monstruosos da história, os delitos mais insuspeitados, etc., se devem às ondas vibratórias de Lilith. A dupla influência lunar representada no ser humano mediante o ego que carrega em seu interior, faz de nós um verdadeiro fracasso. Se não vemos a urgência de entregar a totalidade de existência ao trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de libertar-nos da dupla influência lunar, terminaremos tragados pela lua, involucionando, degenerando cada vez mais e mais dentro de certos estados que bem poderíamos qualificar de inconscientes e infraconscientes. O grave de tudo isto é que não possuímos a verdadeira individualidade. Se tivéssemos um centro de gravidade permanente, trabalharíamos de verdade, seriamente, até lograr o estado solar. Há tantas desculpas nestas questões, há tantas evasivas, existem tantas atrações fascinantes, que de fato costuma fazer-se quase impossível compreender por tal motivo a urgência do trabalho esotérico. Sem dúvida a pequena margem que temos de livre-arbítrio e o ensinamento gnóstico orientado até o trabalho prático, poderiam servir-nos de base para nossos nobres propósitos relacionados com o experimento solar. A mente volúvel não entende o que aqui estamos dizendo, lê este capítulo e posteriormente o esquece. Vem depois outro livro e ao final concluímos que afiliando-nos a qualquer instituição que nos venda passaporte para o céu, que nos fale de forma mais otimista e que nos assegure mais comodidades no mais além. Assim são as pessoas, meras marionetes controladas por fios invisíveis, bonecos mecânicos com ideias volúveis e sem continuidade de propósitos.